Então, bom dia a toda a gente. Devo, desde já, começar por agradecer esta oportunidade de poder partilhar este projeto musical da APCC convosco e agradecer à organização, à DG Artes, a organização deste evento e dizer também que é extremamente importante aquilo que está a acontecer nestes 2 dias. Portanto, haver situações completamente diferenciadas no que concerne à intervenção musical. Portanto, estamos a falar de uma área cada vez mais abrangente, cada vez mais emergente, e é extremamente importante que isto aconteça, para que nos conheçamos uns aos outros, para que saibamos o que andamos a fazer, que caminhos é que podemos tomar, que inspirações podemos ter. Portanto, espero que isto se volte a replicar durante muito tempo, porque só assim é que as coisas podem efetivamente evoluir. Ora, o meu nome é Paulo Jacob, eu sou professor de Educação Musical, especializado em musicoterapia, trabalho há cerca de quase 25 anos na Associação de Paralisia Cerebral e, como já foi apresentado, portanto, a minha comunicação intitula-se Da Instituição para o Palco, o processo de participação no coletivo musical ligados às máquinas. Ora, este é um projeto musical que nasceu no seio da APCC, a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, que é uma instituição que, curiosamente, este ano comemora os seus 50 anos de existência. Portanto, parabéns à APCC. E este é um projeto musical que encontra o seu lugar também no próprio Departamento de Música da instituição. Portanto, a sua gênese radica também aí. O Departamento de Música da APCC... o seu modus operandi sempre foi partir, digamos assim, das necessidades manifestadas pelos nossos utentes e alinhado um bocadinho com as questões que têm que ver com missão e visão institucionais, acabámos por estruturar o departamento com 3 tipos de intervenção musical com âmbitos diferenciados. Portanto, chegámos à conclusão que havia gente que queria aprender formalmente música, havia gente que queria apenas fruir da música, usufruir da música, e havia gente que precisava da música para trabalhar outro tipo de questões. Portanto, temos 3 tipos de intervenção musical, uma ligada à componente formal da música, do ensino, a outra um bocadinho mais livre e um bocadinho mais ampla em termos de intervenção, e a terapêutica, na qual trabalhamos questões não musicais através da música e dos elementos que a compõem. Portanto, isto é uma abordagem que, obviamente, prevê um trabalho direcionado, um trabalho focado para a promoção e a melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes. Com o decorrer dos anos é curioso porque foram surgindo situações, pequenas bolhas de magia, não sei muito bem como descrever, mas pequenas manifestações completamente inesperadas que acabaram por ultrapassar um bocadinho esta orla, este tipo de abordagem. Portanto, houve gente que começou a questionar: bem, nós gostamos muito de música, e quando é que começamos a dar concertos? Quando é que começamos a fazer isto? Quando é que começamos a fazer aquilo? Portanto, há uma motivação intrínseca nos indivíduos de quererem participar socialmente, portanto, serem convidados para e prestar um serviço à comunidade. Portanto, isto cria uma espécie de quarta força no nosso departamento, o aparecimento de grupos musicais na instituição. Um deles, o mais antigo, já com 32 anos, os Quinta Pancada, que certamente já deverão ter ouvido falar, é um grupo rock, constituído por pessoas com ciência intelectual e com paralisia cerebral, e os ligados às máquinas. Temos também outro grupo, que é coordenado pelo meu colega Tiago Silva, que é um grupo que se chama Sempre a Bombar, não tem ainda logotipo, que é um grupo que faz arruadas. Portanto, é uma quarta força que se cria neste departamento de grupos que acabam, como já fiz essa referência, de participar socialmente. Eu tenho sempre alguma relutância em usar a terminologia, o termo inclusão, porque a inclusão é aquilo que vai acontecer lá ao fundo. Eu preciso de falar e eu preciso de me cingir àquilo que eu estou a fazer aqui e agora e quais são os caminhos, ou qual é o caminho e os passos a ter até chegar à inclusão. A inclusão é um processo bionívoco, portanto isto envolve toda a gente. Portanto, É um conjunto de 3 grupos que participam socialmente, ou seja, são solicitados pela comunidade
para prestar serviços à comunidade. E que grupo é este? Ligados às máquinas. Uma expressão um bocadinho forte, talvez, depende da perspectiva. Poderá ser a máquina libertadora, poderá ser a máquina limitadora, castradora ou ao contrário. Portanto, tudo depende da forma como vemos. Portanto, o coletivo musical Ligados às Máquinas é um grupo constituído por 9 utentes da Associação de Paralisia Cerebral, que conjuga os recursos das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação, a identidade e música. De uma forma abreviada, eu posso dizer que é um grupo de pessoas que faz música a partir de amostras musicais, os tais designados de samples, que utilizam para isso suportes tecnológicos, como forma de compensar as suas limitações em termos neuromotores, ou as suas limitações em termos neuromotora, e de exercer um direito fundamental consagrado, o da participação. Ora, quando e como surgiu este projeto? Já há mais de 12 anos, e foi pensado, digamos assim, para especialmente dar voz às pessoas com alterações neuromotoras graves, com muito poucos movimentos funcionais, que era uma preocupação minha enquanto profissional, ver uma pessoa que tinha muito poucos movimentos funcionais não ter acesso a atividades, ou ter acesso, mas de uma forma muito distante, quase passiva, porque não contornar determinadas questões e conseguir promover situações em que estas pessoas possam efetivamente participar. Portanto, isto é um grupo que surgiu há cerca de 12 anos, como disse, foi pensado e criado especialmente para dar voz a estas pessoas, também para promover o acesso a uma participação musical e social, e surgiu também inspirado em algo que eu fui me inspirando no trabalho da Casa da Música, do Serviço Educativo, principalmente da Digitópia. Comecei a perceber que se calhar poderia haver aqui uma ponte fantástica entre tecnologia e alterações neuromotoras. De que forma é que a tecnologia pode servir? E como é que a tecnologia serve a estes amigos ligados às máquinas? Ora, baseando-nos em algumas ideias, principalmente deste senhor, Ernst Schumacher, que foi economista e foi filósofo, que surgiu com este conceito de tecnologia apropriada. Ele tem um livro muito interessante sobre isso, que se chama Small is Beautiful. Portanto, é uma ideia, um conceito assente na otimização de recursos já disponíveis. Portanto, nós atualmente já dispomos de praticamente a tecnologia toda. Não precisamos muitas vezes de estar a investir e a criar, digamos assim, ou ir buscar formas de financiar um determinado sistema para dar uma determinada resposta. Muitas vezes há formas de conseguir conjugar toda uma série de funcionalidades e congregá-las para esse fim. Portanto, a tecnologia permite aos ligados às máquinas, digamos assim, o trabalho da seguinte tríade. Portanto, as questões têm que ver com a acessibilidade, com a aquisição e desenvolvimento e com a expressão e criatividade. Ora, as questões têm que ver com o promover e facilitar o acesso às atividades através de suportes tecnológicos. As questões têm que ver com o desenvolvimento de competências, de aptidões e de conteúdos, quer sejam eles musicais ou não musicais. As questões têm que ver também com o desenvolvimento de capacidades de comunicação, de expressão e de criação artística. E como é que o fazemos? Através da utilização básica de software e hardware. Utilizamos programas que podem ser open source, freeware, shareware. No caso dos ligados às máquinas, utilizamos o Audacity, que acaba por ser um paradigma nos programas de edição áudio. Portanto, é aberto a toda a gente, é disponível, é gratuito. Utilizamos o SoundPlant, que é um utilitário de amostragem que nos permite disparar determinadas amostras a partir das funcionalidades do teclado de um computador. Em termos de periféricos, de hardware, utilizamos a nossa chave mestra, que se chama Makey, é uma placa que permite converter qualquer objeto que seja condutor de corrente elétrica, faça ressalva, corrente elétrica de baixa voltagem. Okay? Não queremos eletrocutar ninguém. Mas esta placa permite que qualquer objeto possa ser
digamos assim, convertido num switch, num controlador. Portanto, isso depois depende da nossa imaginação. Tudo é possível. Portanto, desde a utilização de cabos de corrente de condução elétrica, usamos também um teclado USB, um comando da Wii. Portanto, tudo é possível. Ora, e como é que os membros dos Ligados às Máquinas se envolvem e evoluem neste coletivo? De facto, o modus operandi do grupo divide-se em 4 fases de operacionalização. Uma primeira fase de seleção musical e amostragem, uma segunda fase de organização das amostras, a criação de produtos musicais e depois a partilha desses produtos, não é, desse trabalho, com um público. Portanto, a primeira fase pressupõe da parte de cada um dos envolvidos que integre, digamos assim, os seus recursos pessoais. Aquilo que faz parte da sua identidade sonoro-musical, que já foi ontem falada pelo nosso amigo chileno, Rodrigo. É um dos conceitos da musicoterapia. De facto, nós temos vários níveis de identidade sonoro-musical que se pode repercutir a um nível individual até a um nível universal. Portanto, as pessoas foram convidadas a trazer música para as sessões, músicas que as identificavam. Portanto, tudo era possível, desde Beatles até Stockhausen, até tudo é possível. E partilhar essas músicas com os restantes membros, portanto, conhecermos todos musicalmente, o que é que cada um gosta, o que é que cada um identifica ou se identifica com. Portanto, isso depois levou-nos a uma fase de seleção de amostras, tudo feito sempre em situação de grupo, para criar uma base de dados. Claro que depois as pessoas são também envolvidas no aprimoramento daquilo que são as componentes ou os suportes técnicos ou tecnológicos, portanto as questões da personalização dos switches, dos controlos, e a partir do momento em que isso está mais ou menos operacionalizado é pôr as pessoas a fazer barulho. Portanto, há um confronto de sons e a partir daí gera-se, digamos assim, um envolvimento numa segunda fase. Numa segunda fase que vai permitir que haja aquisição de outro tipo de competências musicais e técnicas, portanto que haja um processo de reflexão e de construção musical em grupo. É importante que isto seja referido. Portanto, é uma espécie de alusão aos conceitos socioantropológicos de melting pot e de salad bowl, que são conceitos muito interessantes e que tentámos apropriar-nos um bocadinho deles para fazer com que isto acontecesse. Portanto, a partir do momento em que há produtos musicais, começa a haver, digamos, uma espécie de matriz, não é? Uma cristalização da identidade pessoal e grupal. Portanto, aqueles temas que os Ligados às Máquinas fizeram são identificativos do grupo e de cada elemento que o constitui. Portanto, isso depois, a partir do momento em que criamos 1, 2, 3, 4, 5 temas, nasce a necessidade de haver um trabalho cada vez mais sistematizado na consolidação em termos técnicos, em termos de execução, em termos de performativos. E claro, obviamente, são pessoas que raramente têm a oportunidade de poder estar num palco, até em versão digamos assim, da altura, a posição, para uma pessoa que é utilizadora de cadeira de rodas, acaba por ser altamente arrebatadora, avassaladora nesse sentido, em que normalmente as pessoas em cadeira de rodas olham para os demais neste sentido, portanto, e a partir do momento em que estão num palco, essa situação é completamente invertida. Portanto, o quão empoderador, o quão gratificante isso é. Portanto, isto leva-nos a esta fase de realização de espetáculos. Começou de uma forma institucional, mas as coisas deram um bocadinho nas vistas ou nos ouvidos e começaram a haver cada vez mais solicitações. Claro que isto depois tem um efeito de transformação positiva nos próprios indivíduos. A partir do momento em que se veem gratificados e valorizados pelo trabalho que fazem, a ideia é: uau, isto correu bem, por que não fazer mais e melhor? Portanto, acaba por ter um bocadinho essa questão. Portanto, no passado dia 6 de dezembro, os Ligados às Máquinas lançam, com o apoio da DG Artes e com a editora Omnicord, o seu primeiro registro, que se chama Amor Dimensional. Se puderem, ouçam, que é um disco lindíssimo, que contou com a colaboração de cerca de 30 artistas nacionais
todos eles ligados à música, desde a orquestra e coro Gulbenkian, passando pelo Salvador Sobral, Samuel Lúria, Selma Wamus. É uma lista de 30 pessoas que eu não vou estar agora a enumerar. Portanto, foi um disco que foi divulgado nos principais meios de comunicação, desde a TV, rádios, imprensa local, regional e nacional. Foi realizado e divulgado o primeiro vídeo de apresentação do single extraído deste álbum Amor Dimensional, designado Acordar para a Vida. Tem passado aí no canal 180. Curiosamente, o primeiro espetáculo de apresentação deste disco será, ainda bem que é nesta data, mas as coisas demoram tempo porque é um grupo extremamente pesado nestas questões logísticas. Portanto, estar a fazer concertos em sítios muito longe de Coimbra, não quer dizer que seja impossível, mas claro que têm que ser asseguradas as condições para que isso se possa acontecer. Portanto, o primeiro espetáculo da apresentação do Amor Dimensional vai decorrer no dia 25 de Abril, em Coimbra, na Oficina Municipal de Teatro. Estão desde já convidados. Portanto, isto vai ser uma espécie de pontapé de saída da nossa mini tour ligados às máquinas. Deixo-vos com um pequeno vídeo. Obrigado. São os mesmos. 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 Obrigado.